Hoje vamos dar a segunda parte do subtema Chegou a Hora dos Anjos. A primeira parte foi aquela catequese que nós vimos sobre as duas bestas, e hoje a segunda parte é as exortações dos papas do século XXI. Nós já vimos as exortações dos papas do século XIX e XX, desde Pio IX até o Papa João Paulo II. E hoje nós vamos falar do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. E vou começar a nossa meditação com o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 20. Disse Jesus a Pedro: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta passagem do Evangelho é importantíssima porque nos dá três garantias, três certezas absolutas. A primeira garantia é o primado de Pedro e dos seus sucessores. Portanto, a Igreja de Cristo tem que ter sempre um sucessor de Pedro como vigário de Cristo. O que é vigário de Cristo? É a pessoa que torna Jesus presente no meio de nós. Santa Catarina de Sena falava que o Papa é o doce Cristo da terra. Segunda garantia, por mais ataques que a Igreja sofra, nunca o inferno prevalecerá sobre a Igreja. A Igreja pode ser mais perseguida, menos perseguida, pode ter mais membros ou menos membros, mas é sempre a Igreja de Cristo. E a terceira garantia é a infabilidade do Papa, que foi proclamada, que foi declarada no Concílio Vaticano I, no século XIX. Portanto, quando o Santo Padre fala em matéria de fé e da moral, quando o Santo Padre nos diz o que é bem, o que é mal, o Espírito Santo dá-lhe uma assistência que ele não pode ensinar o erro. Podem ter a certeza absoluta. Nós, durante os 20 séculos de história da Igreja, nós chegámos a ter antipapas. Mas mesmo esses antipapas nunca ensinaram um erro em matéria de fé e da matéria moral. O que ele era na sua vida pessoal, ele deu contas a Deus. Mas como vigário de Cristo, o Espírito Santo não deixa que o Santo Padre ensine o povo de Deus ou, uh, ou induza o povo de Deus a erro. Isto é uma garantia. E por isso nós devemos prestar bem atenção em tudo o que o Santo Padre nos diz, nos documentos que publica ou nas catequeses. Por isso, hoje, na primeira leitura da Santa Missa, na Carta aos Hebreus, o autor falava no hoje.
Por isso, no hoje da salvação, Cristo age e fala pelas ações do seu vigário na terra. O importante é nós atermos-nos bem firmes àquilo que o Santo Padre diz, não é aquilo que os meios de comunicação social ou na internet nos mostram. Porque, por exemplo, uma palavra do Santo Padre tirada do seu contexto pode ser manipulada para a esquerda e para a direita. E uma palavra do Santo Padre tirada do contexto pode ser deturpada, mal interpretada mas não é o problema do Papa. O problema é dos meios de comunicação social que são malignos, que procuram por todos os meios desacreditar o vigário de Cristo na terra. E para melhor compreendermos o tempo em que estamos a viver hoje, é muito importante de recorrermos à mensagem de Fátima. E nós podemos fazer esta pergunta muito importante: para onde nos leva a mensagem de Fátima? Tal como as palavras do Papa são tão deturpadas, são mal interpretadas, são mal explicadas. Também à volta da mensagem de Fátima, ainda hoje continua a haver tanta especulação e tantas falsas conclusões. Por isso, vocês vejam, todas estas coisas que circulam é só para gerar confusão. Só. E vocês sabem, onde não há ideias claras, não há ações retas. E é estas confusões que o inimigo quer lançar mesmo dentro da igreja. E por isso, dentro da mensagem de Fátima, nós não devemos ir além daquilo que Nossa Senhora falou. O que é que ela falou? É isso que nós temos que analisar, é isso que nós temos que sempre nos ater. E de todas as aparições de Nossa Senhora, a mais profética foi a aparição do 13 de julho de 1917. Aí Nossa Senhora apresentou-nos dois caminhos à escolha. Nunca o céu fala no sentido de um fatalismo. Ah, isto vai acontecer e acabou. Não. Sempre o céu dá-nos a escolher. E Nossa Senhora, em julho, mostrou os dois caminhos e as suas consequências. Por exemplo, para a conversão da humanidade e para evitar a Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que Fátima sucedeu durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. E Nossa Senhora fala da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Portanto, para a conversão da humanidade e para evitar a Segunda Guerra Mundial, é se não deixarem de ofender a Nossa Senhora. Por isso, se não deixarem de ofender a Deus. E a conversão da Rússia estava pendente da consagração desta nação ao Coração Imaculado de Maria, e este pedido foi feito em 1929. Infelizmente, não se deixou de ofender a Nosso Senhor,
E, infelizmente, em 1929, o Papa, em união com os bispos do mundo inteiro, não fez a consagração. Na hora da graça, não se respondeu positivamente. Infelizmente, não se deixou de ofender a Nosso Senhor, por isso veio a Segunda Guerra Mundial, a Rússia espalhou os seus erros pelo mundo e continua. A Rússia promoveu e está promovendo perseguições à Igreja. Muitos cristãos estão morrendo por causa da fé. Por exemplo, na Nigéria, já tivemos há pouco tempo o assassinato de um sacerdote no Natal e várias irmãs foram raptadas. E nós estamos todos a sofrer uma perseguição silenciosa. E, em verdade, nos países de leste, muitas nações foram realmente aniquiladas, perderam a sua independência e perderam realmente a sua autonomia. E Nossa Senhora, depois de falar de todas estas consequências, se não deixarem de ofender Nosso Senhor, Maria disse: E por fim, o meu imaculado coração triunfará. Como? Ela disse: O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Portanto, os sinais do triunfo de Maria era a consagração da Rússia ou do mundo inteiro, pois Nosso Senhor pediu do mundo inteiro, e realmente esta consagração foi feita no dia 25 de março de 1984 pelo Santo Padre. E se vocês se lembram, o Papa pediu para o Bispo de Leiria Fátima levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima a Roma. E foi na altura em que estava em Roma o Sino dos Bispos e ele fez o convite aos bispos do mundo inteiro para se unirem a esta consagração. E a partir de 1984, o que é que aconteceu? 5 anos depois, de 9 para 10 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim. Em 1991 é desfeita a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cá acaba o Império Russo e os países de leste da Europa ganham de novo a sua independência. Isto é tudo consequências da consagração. No ano 2000 tivemos 3 acontecimentos. A beatificação dos pastorinhos, 13 de maio de 2000. A revelação da terceira parte do Segredo de Fátima, no dia 27 de junho do ano 2000. E no dia 8 de outubro nós temos a consagração do terceiro milénio a Nossa Senhora, feita pelo Papa João Paulo II. Portanto, o terceiro milénio da história da humanidade, estes 1000 anos que nós começamos a viver, são 1000 anos consagrados a Nossa Senhora. E a única parte da mensagem de Fátima que ilumina a história do novo milénio, que é a terceira parte do Segredo de Fátima, o cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, ele explica que a visão da terceira parte do Segredo de Fátima é uma visão profética comparável
às visões proféticas da Sagrada Escritura. Não é, compreendam bem, aquela visão não é uma visão fotográfica de um momento preciso. Não. Naquela imagem estão compiladas acontecimentos futuros que se condensam nesta mesma linha de fundo. Portanto, pode estar incluído nesta descrição da terceira parte do Segredo de Fátima acontecimentos que vão se prolongar através dos tempos. Portanto, o manuscrito da irmã Lúcia não se esgota com a Igreja dos Mártires do século XX. Tanto não se esgota porque realmente nós vemos com a passagem do milénio continua e parece que está cada vez mais forte a perseguição à Igreja e o intuito de acabar com o cristianismo. E realmente, para estes ataques que nós estamos a passar, este martírio moral que nós estamos a passar, e muitas vezes mesmo dentro das próprias famílias, nós temos que ter um auxílio do alto, um auxílio especial. E é interessante, assim como nós vimos que os papas do século XIX e XX sempre fizeram apelo aos anjos, também o Papa Bento XVI, que teve o seu pontificado desde 2005 até 2013, ele falou muitas vezes sobre os santos anjos. E depois da sua morte, o padre Marcelo Stanzione, ele compilou, juntamente com a senhora Cecília Perotti, ele compilou numa agenda, dita agenda, todas as referências dos santos anjos que o Papa Bento XVI falou. E o Papa Francisco também já falou bastantes vezes sobre os santos anjos e os próprios demónios. O Papa atual não tem medo nenhum de falar do demónio. Não. E o Papa Francisco tem dois acontecimentos ligados aos anjos que é dignos de nota, que são inéditos na história da Igreja. O primeiro acontecimento foi no dia 5 de julho de 2013. Ele tinha sido eleito Papa há poucos meses. E o Papa emérito Bento XVI ainda era vivo. E ele, o Papa Francisco, chamou o Papa Bento XVI para estar presente. E o que é que ele fez? No ano da fé, e é interessante que este ano, 2025, é o ano da esperança, no ano da fé, ele inaugurou nos Jardins do Vaticano uma grande imagem de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de bronze extraordinária, uma coisa lindíssima. E neste discurso inaugural, eu vou-vos ler 4 parágrafos, porque eu explicar melhor qual que está escrito eu não sei. Mas vocês prestem atenção às palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. Encontramos-nos aqui nos Jardins do Vaticano para inaugurar um monumento dedicado ao Arcanjo São Miguel, padroeiro do Estado da Cidade do Vaticano. Nos Jardins do Vaticano existem diversas obras artísticas, mas esta
que hoje se acrescenta assume um lugar de particular relevo, quer pela sua colocação, quer pelo significado que exprime. Com efeito, não é apenas uma obra celebrativa, mas um convite à reflexão e à oração que se insere oportunamente no ano da fé. Miguel, que significa quem é como Deus, é o campeão do primado de Deus, da sua transcendência e do seu poder. Miguel luta para restabelecer a justiça divina, defende o povo de Deus dos seus inimigos e, sobretudo, o inimigo por excelência, o diabo. E São Miguel vence, porque nele é Deus que age. Esta escultura recorda-nos que o mal é vencido, o acusador desmascarado e a sua cabeça esmagada, porque a salvação se realiza de uma vez para sempre no sangue de Cristo. Embora o diabo tente sempre ferir o rosto do arcanjo e a face do homem, contudo Deus é mais forte. A vitória é sua e a sua salvação é oferecida a cada homem. No caminho e nas provações da vida não estamos sozinhos, mas somos acompanhados e amparados pelos anjos de Deus, que oferecem, por assim dizer, as suas asas para nos ajudar a superar muitos perigos, para podermos voar alto em relação àquelas realidades que podem pesar sobre a nossa vida ou arrastar-nos para baixo. Ao consagrar a cidade, o estado da cidade do Vaticano, o arcanjo São Miguel, peçamos-lhe que nos defenda do maligno e que o afaste. Portanto, vocês reparem, em primeiro lugar, ele inaugurou esta grande estátua e depois fez a consagração da cidade do Vaticano a São José e a São Miguel. Portanto, a estes dois grandes protetores da Santa Igreja. E também eu vou-vos ler algumas frases desta consagração. Nós consagramos o Estado da cidade do Vaticano também a São José, defensor de Jesus, guardião da Sagrada Família. A sua presença nos torna ainda mais fortes e corajosos, reservando espaço a Deus na nossa vida para vencer sempre o mal com o bem. Sob o vosso olhar benevolente e sábio, colocamos hoje com renovada confiança os bispos e sacerdotes, as pessoas consagradas e os fiéis leigos que trabalham e vivem no Vaticano, cuidam da sua vocação e enriquecem-na com todas as virtudes necessárias. E a São Miguel, o Papa Francisco pediu o seguinte: vigiai sobre esta cidade e sobre a Sé Apostólica, coração e centro da catolicidade, para que viva na fidelidade ao Evangelho e no exercício da caridade heroica. Desmascarai as ciladas do diabo e do espírito do mundo. Fazei-nos vitoriosos contra as tentações do poder, da riqueza e da sensualidade. Sede baluarte contra toda a espécie de maquinação que ameaça a serenidade da Igreja. Sede a sentinela de nossos pensamentos e nos livre do cerco da mentalidade mundana. Sede nosso defensor espiritual. Veja
Aqui neste ato de consagração, o Santo Padre desmascara os três grandes demónios que atacam o clero. Os três grandes, aqueles demónios de cartola que foram à universidade, os graúdos, que atacam o clero. Primeiro é o demónio do poder. O segundo, o demónio da riqueza. E o terceiro, o demónio da sensualidade. E como nós, sacerdotes, diáconos e bispos, temos que estar muito atentos para nos defender desta grande luta contra o demónio do poder, muita humildade. Contra a riqueza, muito espírito de desapego e generosidade em dar. E o demónio da sensualidade, muita pureza. Por isso, se a gente não vigia contra estas três grandes tentações que vêm todos os dias, se não é um, é o outro, como realmente temos que estar firmes. Eu só vos vou dar um exemplo, não para me pôr em evidência, mas só para vocês verem a coisa que é. Foi nestes dias onde eu encontrei um envelope que tinha US$ 100 dentro. E realmente, por fora do envelope, era um envelope que eu utilizei nas intenções das missas do povo no dia 29 de dezembro. E eu encontrei aqui na minha casa esse envelope com US$ 100. Eu fiquei logo na dúvida, de onde é que vem este dinheiro e este dinheiro é de quê? Nem pensei duas vezes. Imediatamente aquele dinheiro vou entregá-lo na coleta da missa e pronto. Não interessa se aquele dinheiro era meu, se não era, não importa. Imediatamente cortar o mal pela raiz. Mais vale dar do que ficar com um dinheiro que não é nosso. É esta valentia que nós temos que ter, nós padres, nós temos que ter muita valentia em saber desapegar. E vocês vejam como o Papa Bento XVI desmascara estas três grandes tentações. Reparem, eu vou dizer outra vez esta frase: desmascarai as ciladas do diabo e do espírito do mundo. Fazei-nos vitoriosos contra as tentações do poder, da riqueza e da sensualidade. Vejam que grande missão ele dá a São Miguel para a igreja de hoje. E também na homilia do dia 2 de outubro de 2014, portanto, vocês vejam que foi há relativamente pouco tempo, há 10 anos. Portanto, na homilia do dia 2 de outubro de 2014, o Papa falou dos anjos da guarda. E este discurso do Papa também é maravilhoso, é lindo. Se vocês puderem ir para a internet, escrevam discurso do Papa Francisco no dia 2 de outubro de 2014. E ele fala desta maneira sobre os anjos da guarda. Lembrem-se, é o Papa atual, não é o Papa da Idade Média, atual. Escreveu o Papa Francisco. Os anjos da guarda existem. Não são uma doutrina fantasiosa, mas companheiros que Deus colocou ao nosso lado no caminho da nossa vida.
As leituras do dia apresentam duas imagens: o anjo e o menino. Deus colocou um anjo ao nosso lado para nos proteger. Se alguém acredita que pode caminhar sozinho, muito se engana e cai no erro da soberba, pois acredita ser grande e autossuficiente. Todos nós, segundo a tradição da Igreja, temos um anjo conosco que nos guarda, que nos fala e aconselha. Quantas vezes ouvimos: deveria fazer isso, aquilo não, ou tenho de ficar atento. Isto nos acontece muitas vezes. É a voz do nosso companheiro de viagem. Temos de nos assegurar que ele nos guiará até ao fim da nossa vida com os seus conselhos. Temos de dar ouvidos à sua voz. Não nos rebelemos, pois a rebelião, o desejo de ser independente, é fruto da soberba. E este mal habita em todos nós. Ninguém caminha sozinho e nenhum de nós pode pensar que está só, porque temos sempre este companheiro. E quando nós não queremos ouvir os seus conselhos e dizemos-lhe: vai-te embora, fazei cuidado, porque expulsar o companheiro de caminho é perigoso, porque nenhum homem ou mulher pode aconselhar-se a si mesmo. O Espírito Santo me aconselha, o anjo me aconselha. O Pai disse: eu envio um anjo diante de ti para guardar-te, para te acompanhar no caminho, para que não erres. Hoje eu pergunto: como está a minha relação com o meu anjo da guarda? Será que o escuto? Digo-lhe bom dia, peço-lhe para velar sobre o meu sono, falo com ele, peço conselhos. O anjo está ao meu lado. Olhai que isto é palavras textuais do Santo Padre, do nosso vigário de Cristo na terra. E reparem, desde o Papa Pio IX, no século XIX, até hoje, há tantas e tantas e tantas exortações papais que nos convidam a recorrer aos santos anjos. E por que é que eles nos exortam a isto? Porque nos querem fazer acordar sobre os perigos da ação diabólica hoje. O inimigo está muito avançado, muito. E podemos perguntar, perante aquilo que todos veem, porque é que os discípulos de Cristo estão tão indiferentes? Parece que, o Papa fala, é nada. O porquê desta indiferença? Por causa que hoje há dois grandes ataques. Primeira, a autoridade do Santo Padre é posta em questão. Hoje tudo se questiona, tudo. E vemos que os sofrimentos dos papas do século XX têm aumentado cada vez mais.
Até João Paulo II sofreu um atentado para o matar. E o Papa Francisco não tem sido poupado, pelo contrário, tem havido muitas críticas negativas contra ele, muitas calúnias, muitas falsas interpretações das suas palavras, e hoje procura-se denegrir a imagem do Papa. Para quê? Para se pôr em dúvida a sua autoridade. Até em Espanha nós já temos outro Papa. Por isso vocês vejam e quantas vezes estas críticas vêm até mesmo de bispos, de padres, etc. E vocês vejam isto que é tudo divulgado pela rádio, pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, pela internet, etc. Isto produz sempre mau resultado, porque lança dúvidas, confusões, desconfiança, desobediência e até o próprio cisma, como eu vos disse, em Espanha, não é? Mas numa região espanhola já há um outro Papa. E vocês vejam, este sofrimento do Santo Padre parece que está incluído numa das visões da Jacinta, em 1917. Portanto, e numa dessas visões, que ela teve duas, e numa delas escreveu a Lúcia na sua terceira memória: um dia fomos passar as horas da sesta para junto do poço de meus pais. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim. Não vejo o Santo Padre. Não sei como foi. Eu vi o Santo Padre numa casa muito grande de joelhos, diante de uma mesa com as mãos na cara a chorar. Fora de casa havia muita gente. Uns atiravam pedras, outros rogavam pragas e diziam muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Portanto, a indiferença de muitos católicos é por causa deste ataque. E a segunda causa desta indiferença é as ideias erradas espalhadas sobre os santos anjos. E não pensem que isto é fruto do acaso, não é. Isto é premeditado para distanciar os cristãos da revelação bíblica acerca dos santos anjos. Existe três graves erros. A primeira é a corrente cultural do barroco, que transformou os santos anjos naquelas representações de bebés gordinhos com duas asas. Uns têm pombinha, outros não têm. Quer dizer, uns são machos, outros são fêmeas, uns são meninos, outros são meninas, que enfeitam os altares de talha dourada. Este é o primeiro erro que nos distanciou da revelação dos anjos da Sagrada Escritura. Segundo erro, no século XIX, a corrente do romantismo, que passou a representar nas pinturas da época os anjos como figuras femininas muito delicadas e com roupagens sumptuosas. É por isso que hoje, quando se vê uma representação dos anjos, é sempre figuras femininas, muito delicadas. E a terceiro golpe nos Santos Anjos é no século XX, a New Age, que tirou dos anjos o seu caráter pessoal
para os transformar em energias, irradiações, emanações, forças cósmicas, etc. E então, estes três golpes, o barroco, o romantismo e a New Age, transformaram a devoção aos santos anjos como algo de mau gosto e sem sentido dentro da própria igreja. Se a gente representa o demónio tão furioso, como é que uma figura feminina muito delicada, muito amaneirada, vai nos defender de um inimigo tão grande? Fica sem sentido, não tem. É um absurdo. E se a gente pensarmos bem, nestes dois ataques que nós estamos a viver, que a gente está a viver isto, vemos que o, o novo milénio, que é o século XXI, é o primeiro século destes 1000 anos, está consagrado a Nossa Senhora. E por isso, a a mãe, ela esmagará a cabeça da serpente com o seu exército. Que exército Nossa Senhora tem? É aqueles e aquelas que se consagram ao coração imaculado e cumprem os seus pedidos. Por exemplo, o que é que Nossa Senhora pediu no mês de julho? Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, quando fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Por isso, nós não podemos, não devemos desperdiçar os sacrifícios que a vida nos dá todos os dias. Nós não precisamos de procurar mais penitências. Nós temos os nossos bobos. Em vez de a gente se lamentar, de carpir, não. Senhor, eu te ofereço, eu uno os meus sofrimentos à cruz de Cristo para a salvação do mundo. Como é que a mãe pode esmagar a cabeça da serpente? É com a nossa colaboração. E podemos dizer que os pastorinhos foram os três que se alistaram em primeiro lugar neste exército de Maria. E vemos que realmente nós, como os pastorinhos, temos que ouvir a voz da mãe e também a voz do anjo em Fátima. O que é que ele disse na segunda aparição? Lembrem-se. O que é que ele disse? De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Como é que nós queremos, como é que nós dizemos, Senhor, dai a paz ao mundo? Que em 1916 e 17 o céu nos deu os caminhos que nos pode trazer a paz e a gente não quer. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes quando fizerdes um sacrifício. Por isso vocês vejam estes dois ataques contra o Santo Padre e contra a verdadeira doutrina sobre os santos anjos não é por acaso. Por favor, tirem da vossa cabeça, isto é outros tempos. Não é outros tempos. Isto já vem a ser programado há muito tempo. E contra estes dois ataques,
nós precisamos de uma fidelidade inabalável, sustentada pelo nosso anjo da guarda. Se não tivermos a ajuda do nosso anjo da guarda, a nossa fé, a nossa fidelidade vai por água abaixo. E por isso, a primeira virtude angélica que separou anjos bons e anjos maus foi a fidelidade. Por isso, vocês vejam, quando a gente for tentado por aquilo que a gente ouve na televisão contra a igreja, contra o Santo Padre, quando a gente ouvir isto, por favor, contra a tentação de julgarmos, de murmurarmos interiormente, de condenarmos pela crítica negativa, quando isto quiser invadir o nosso coração, lembrem-se só duas coisas. Primeiro, a gravidade do pecado depende contra quem pecamos. Se estamos a pecar contra o vigário de Cristo na terra, nós estamos a pecar contra a pessoa de Jesus Cristo. E outra coisa que nos devemos lembrar, quando estas tentações vierem, olhem o que diz Santiago na sua carta, no capítulo 4. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão ou julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas o seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e condenar. Mas quem és tu para julgares o teu próximo? Ou quem somos nós para julgarmos o Santo Padre? Por isso, é muito importante nós estarmos alerta, porque isto entra para a nossa casa tantas e tantas e tantas vezes, seja pela televisão, seja pela rádio, seja pelos jornais, seja pela internet. Nós estamos constantemente a sermos bombardeados. Se nós não acordamos e não estamos alerta, olha que a gente embarca nisto tão facilmente. E mais uma vez eu repito, antes de terminar, isto não é por acaso. Isto está premeditado para destruir e corromper os alicerces da Igreja, a começar pela pedra de base, que sem o Santo Padre, a Igreja de Cristo não pode existir. Amém.